Bom, eu tava procurando um novo assunto pra falar aqui no canal, né? Aí por um acaso eu tava passando pelo feed do Instagram, aí vi um reels sobre por que os jovens saem da igreja. Aí vi os reels e tal, o rapaz por ser evangélico defendeu obviamente a lógica do povo evangélico, deu até bons argumentos, mas aí eu tive um start pra fazer um vídeo sobre isso, né? Porque foi uma questão que eu me identifiquei muito. Bom, Queria, queria pedir também para vocês se inscreverem no canal, ativar o sininho de notificações, curtir o vídeo, deixar seu comentário que é muito importante. Na descrição, no comentário fixado, eu vou deixar a chave Pix do canal, caso vocês queiram contribuir com qualquer valor. Na, na descrição do vídeo eu vou deixar um link sobre um material muito bom ensinando como a gente pode fazer dinheiro com a inteligência artificial. A inteligência artificial está em tudo quanto é lugar aí no mundo. E nada mais justo e até mais inteligente a gente usar a inteligência artificial para que a gente também ganhe dinheiro. Se outras pessoas podem ganhar dinheiro com IA, por que a gente não pode? Então, o link vai estar na descrição do vídeo. Enfim, por que os jovens se desviam da igreja? Porque eles nunca quiseram estar ali. Simples assim. O jovem na igreja, ele se desvia porque ele nunca quis estar ali. E quem já frequentou a igreja evangélica sabe. Normalmente, o jovem sai da igreja quando ele está na transição adolescência à fase adulta. Pode reparar, a grande maioria sai nessa faixa de idade. E por que a grande maioria sai nessa faixa de idade? Ah, é uma grande coincidência? Não. Não é uma grande coincidência. A maioria sai nessa faixa de idade porque o que acontece? Normalmente, ele vai para a igreja desde criança, desde bem pequeno. E por que ele vai para a igreja de criança desde bem pequeno? Porque os pais são evangélicos, ou pelo menos frequentam a igreja, né? Eu vou falar ao longo do vídeo a diferença sobre ser evangélico e frequentar a igreja. Então, desde criança ele vai para a igreja, é levado pelos responsáveis. Quando ele é muito pequeno, ele vai porque, por a criança ser muito pequena, ser muito apegada aos pais e muitas vezes não ter com quem deixar, os pais levam a criança para a igreja e a criança fica lá assistindo o culto. Em igrejas um pouco mais sofisticadas, tem ali o berçário, né, onde ficam as crianças. Para as criancinhas um pouco maiores, tem algumas salinhas onde as crianças ficam brincando, desenhando, com alguém da igreja tomando conta das crianças. E quando a criança vai ficando um pouco maior, ela vai para a igreja. Por quê? Porque ela é obrigada a ir. Porque o que acontece no meio evangélico? No meio evangélico, tem muito essa coisa do status, né? Por exemplo, dependendo do cargo que você tem na igreja, você tem determinado tipo de status. Pastores, presbíteros, são os cargos, assim, normalmente os mais altos da igreja, né? Pastores, presbíteros. Então, quem está nesse estágio de ser pastor, ser presbítero, ele tem meio que um nome a gelar dentro da igreja e perante os outros pastores e presbíteros e cargos mais altos da mesma denominação, só que em filiais diferentes. Por exemplo, o cara da Igreja Batista em Madureira. Aí tem a Igreja Batista também em Madureira, tem Igreja Batista em Realengo, em Bangu, enfim, tem várias igrejas batistas e ele precisa manter o status dentre esses pastores como ser meio que o pastor perfeito, a família perfeita. E o que obrigar o filho à igreja tem a ver com isso, com essa coisa do status? Porque quando o pastor ele consegue manter os filhos dentro da igreja, sabe, independente de como for, isso é um status para ele. Por quê? Porque perante a igreja que esse pastor presbítero congrega e perante os outros pastores de outras igrejas, ele tem um status. Porque os outros olham e falam, olha, o pastor tal, a família dele está servindo ao Senhor, a família dele dentro da igreja, ele, a esposa, os filhos todos na igreja, olha que exemplo. Então o que acontece? Para manter esse status, ele prende o filho literalmente dentro da igreja a qualquer custo.
E o que é prender o filho dentro da igreja a qualquer custo? Ele obriga o filho a ir para a igreja, ele chantageia o filho para ir para a igreja, ele coage o filho para ir para a igreja, ele chantageia o filho para ir para a igreja. E eu vi muitos casos, né? Eu frequentei a igreja dos anos 2000, início até início da década de 2010. Não sei se isso ainda é assim, mas na minha época, nessa época eu era transição, tava infância, adolescência ali, não era raro eu conhecer, inclusive acontecer com amigos meus, deles apanharem para ir para a igreja. Ah, não quer ir para a igreja? Vai, tudo bem, tu não vai, mas vai levar uma surra. Ou então o pai e a mãe lá davam uma surra, ele ia para a igreja mesmo assim. E aí, por quê? Porque o pastor, a liderança da igreja, pode ser o pastor, o presbítero, o que for, seja qual cargo alto que ele tiver ali dentro, na cabeça dele, ele pensa assim: eu tenho que fazer o meu filho frequentar a igreja, não importa como, ele vai frequentar a igreja a qualquer custo, porque é bom para minha imagem, é bom para o meu ego, é bom para que as pessoas vejam que a minha família está dentro da igreja. De repente a família desse pastor é toda destruída, toda cheia de problema, mas perante a igreja, está todo mundo ali, perante a igreja, os fiéis, a esposa está lá, os filhos estão lá, ele mantém um status, tipo, ele quer que os irmãos vejam ele como um exemplo, alguém a ser seguido. Tipo, nossa, olha como os filhos do pastor vão para a igreja, olha que coisa linda, tá vendo? O filho do pastor vai para a igreja e você não quer ir. Só que muitas vezes esse irmão mais mal sabe que esse filho de pastor apanhou para estar dentro da igreja, foi coagido, foi ameaçado, sofreu chantagem para estar ali. Só que muitas vezes a pessoa da igreja não vê isso. Ela só vê o filho do pastor indo para a igreja e acha que está tudo perfeito, como na verdade não está. Então, falando desse lado dos pais que obrigam os filhos a ir para a igreja, na grande maioria é por ego. É por ego, é por ignorância, porque ele acha que não, se eu obrigar meu filho para a igreja, uma hora ele vai se tocar que ele tem que virar evangélico. Ou seja, ignorância pura. E egoísmo, que ele não pensa no bem do filho dele, ele só pensa no bem dele, no ego dele, pastor. Ah, vai ser bom para minha imagem, vai ser bom para o meu ego manter o filho da igreja. Ou seja, é egoísmo puro. Ou seja, ego, egoísmo e vaidade para manter o filho dentro da igreja. Ele não está pensando no que, pô, de repente pode ser bom para o meu filho eu deixar com que ele não frequente a igreja e deixar com que lá na frente, caso ele sinta, partindo dele, que ele tem que frequentar a igreja, ser um evangélico, ele volte para a igreja pela vontade dele, não por ser forçado. Ele não pensa, pô, talvez seja bom para o meu filho, ele fica fora da igreja. Mas os pais não pensam. Eles querem manter o filho dentro da igreja a qualquer custo, de qualquer maneira. Então é isso, ego, vaidade e egoísmo. Saindo agora do porquê a grande maioria dos pais obrigam seus filhos a ir para a igreja, agora eu vou passar a citar a minha parte, a parte do jovem que é obrigado a ir para a igreja. Como é que funciona? Você, como eu falei, você quando é muito pequeno você vai porque os seus pais não têm com quem te deixar. E de repente, se você for uma criança muito pequena, dá muito trabalho, chora, quer mamar, quer ir no banheiro toda hora, enfim, todas as demandas normais de uma criança pequena. E não tem com quem deixar, ou de repente tem quem deixar, mas a pessoa não tem muita paciência com criança. Então, aí esse pai, ele acaba levando a criança para ir para a igreja. E essa criança vai crescendo dentro da igreja, crescendo. Ela começa minimamente a desenvolver uma vontade própria. E muitas vezes a vontade dela não é estar na igreja. Ela quer estar brincando, ela quer estar em casa, mas ela quer fazer qualquer outra coisa, menos ir para a igreja. Mas por que ela vai? Porque ela está sendo obrigada. E isso aos poucos vai criando na criança, no adolescente, eu não estou indo para a igreja porque eu quero, estou indo porque eu sou obrigado. Então, e o que acontece quando ele vai para a igreja obrigado? Ele fica dentro da igreja. Eu falo porque eu fui assim e amigos meus foram assim. Ele fica na igreja emburrado, como eu ficava muitas vezes. Como ele está totalmente disperso, ele chega na hora da pregação, ele dorme,
como acontecia comigo várias vezes, não que eu dormia de propósito, mas como eu não estava ali mentalmente, eu acabava dormindo na pregação. Ele fica, como eu ficava, querendo que acabe logo o culto, né? Tudo isso por quê? Porque eu não queria estar ali. O jovem muitas vezes ele não quer estar ali, mas ele quer estar. E aí ele vai crescendo, crescendo, e essa coisa do eu só estou aqui porque eu sou obrigado a estar, esse sentimento ele vai ficando cada vez mais firme, mais forte dentro dele. E aí, o que que muitos fazem para o termo da moda, né? Como diz epifania disruptiva, tancar. O que eu fazia e muitos jovens fazem para tancar o fato dele estar na igreja obrigado? Ele arruma alguma coisa dentro da igreja para se distrair. Ou ele aprende a tocar um instrumento, ou ele forma ali o grupinho dele dentro da igreja, ou ele começa a ficar de olho nas meninas dentro da igreja, ou ele gosta das festas que tem na igreja, ou seja, ele vai para a igreja por causa de música, por causa de mulher, por causa de amizade, por causa de festa que tem na igreja. Ou seja, o que acontece? Ele está usando essas coisas para tancar o fato dele estar ali sendo obrigado a estar. E aí vou falar mais de mim, especificamente. Quando eu comecei a ir para a igreja, obrigado pela minha mãe, lá no início dos anos 2000, eu detestava ir para a igreja. Detestava. Eu ia porque não tinha como não ir. E aí o que acontecia? Eu ficava lá totalmente disperso, rezando que acabasse logo o culto, até que eu comecei a fazer amizade com um rapaz que tocava bateria na igreja. Comecei a fazer amizade com ele, e aí a gente começava a conversar e tal, interagir dentro da igreja. Pouco tempo depois, né, esse rapaz que tocava bateria na igreja, eu vou chamar ele de... Eu vou chamar ele de Hugo, né? E aí, eu comecei a... Pelo amor de Deus, gente, Hugo é um nome fictício, tá? Eu não vou falar o nome das pessoas reais. Então eu e o Hugo começamos a andar junto dentro da igreja e tal, se dar bem. Eu comecei a me interessar por bateria, e ainda muito de uma forma muito simplória, né? Pô, que eu nunca tinha me ligado em música. A primeira vez que eu tava vendo na minha frente alguém tocar um instrumento, né? A igreja era bem pequena e tocava praticamente na minha frente. Ele tocava bateria, o pai dele tocava pandeiro e era só isso a parte musical da igreja. E aí eu comecei a gostar daquilo ali, eu comecei a interagir com ele, começando a fazer amizade. Aí pouco tempo depois eu comecei a fazer amizade com um rapaz chamado Pedro, também um nome fictício, tá? Que fique claro. E aí o Pedro, ele tinha um jeito muito, quem é aqui do Rio de Janeiro sabe, um jeito muito meio que favelado, gostar muito dessa coisa do jeito meio favelado de ser, de se comportar, de falar e tal, de agir, de ser. E a gente percebia ali, e eu já percebia, cara, se a família dele não tiver muito cuidado com ele, esse moleque vai enveredar pro mundo do crime. Porque era muito claro que o caminho dele ia ser esse. Nessa época eu tinha uns 13, 14 anos, ele tinha uns 12, 13 e o outro rapaz também, 12, 13. Aí o rapaz toca bateria, aí formou um grupo, né? Esse rapaz toca bateria, eu e esse rapaz meio favelado, né? Mas que era gente boa pra caramba. Tô falando favelado não no sentido de discriminar quem mora na favela, mas do jeito de ser que ele se comportava. E a gente começou a criar um grupinho e dessa forma nós três tínhamos algo em comum. Nós três estávamos ali obrigados pelos nossos pais. A gente tinha basicamente a mesma idade. A gente estava ali obrigado pelos nossos pais, né? Inclusive, o rapaz tocava bateria. Às vezes ele até apanhava para a igreja. Esse outro rapaz também apanhava para a igreja algumas vezes.
Eu nunca cheguei a acontecer com isso, de apanhar. Mas tinha um pouco de chantagem emocional, meio que minha mãe meio que dá a entender que se eu não aceitasse ir para a igreja, alguma coisa ia ser proibida de eu fazer, enfim, eu acabava indo. Enfim, nós três tínhamos esse lado em comum, de sermos obrigados para ir para a igreja, e, e nós tínhamos um outro lado em comum, que a gente usou para tancar isso, que é as distrações dentro da igreja. O rapaz tocava bateria e tinha amizade com a gente. Eu ia porque eu comecei a me interessar por música e tinha amizade com os outros dois. E o outro rapaz, ele ia porque na igreja tinha muita festa e ele também tinha feito amizade com nós dois. Então a gente tinha isso. Só que o tempo foi passando, a gente foi crescendo, o jovem vai crescendo, ele vai despertando por outras coisas, vai tendo outras vontades. Aí o que aconteceu? Esse rapaz tocava bateria, como ele tocava muito bem, ele tinha convite para tocar em outras igrejas, fazia eventos pequenos, até que um dia ele cansou de tocar na igreja e foi para outra igreja. Aí o que aconteceu? Como eu já gostava, desenvolvi um interesse em tocar bateria, o pastor me convidou a tocar bateria. Eu não tocava nada, comecei a aprender, comecei a me aprofundar em música e tal, e comecei a tocar bateria na igreja. Ou seja, eu ganhei mais uma distração, que era esse meu amigo, o que ficou, o meio favelado, o fato de eu tocar bateria, e eu comecei a gostar de uma menina que morava na minha rua e que ia para essa mesma igreja. E aí, tô indo. Pô, eu tinha conseguido a forma perfeita de tancar o fato de ser obrigado a ir pra igreja. E fui tocando. Só que esse outro rapaz, o que ficou, o que tinha um jeito meio favelado de ser, ele começou a cada vez mais, esse jeito favelado dele, assim, mais favelado de ser, ele começou a descambar. Lembra quando eu falei que se não tomasse cuidado ele ia enveredar pro mundo do crime? E ele começou aos pouquinhos indo para esse lado. E a mãe dele, desesperada, vendo que obrigar ele para a igreja não estava adiantando nada, começou a ficar mais desesperada e tentava de todo modo manter ele preso dentro da igreja. Aí teve uma situação que aconteceu que para mim foi o divisor de águas. Porque eu também estava começando a ficar insatisfeito na igreja de ter que ir obrigado. Outra que eu gostava não era fim de mim. Eu comecei a cansar também de tocar pra ninguém, queria tocar em lugares maiores e tal. Ou seja, pra você ver, voltando ao início do vídeo, né? O jovem vai pra igreja quando é obrigado por tudo, menos por Deus. Eu era a mesma coisa, eu ia pela menina, ia pra tocar bateria e pelos meus amigos, menos por Deus, porque não era o meu momento pra estar ali. Né? Aí fui na casa desse meu amigo pra chamar ele pra ir pro campo. Olha só que doideira, jogar disco. Ele tinha nessa época aí, era a época em auge dos CDs. Disco de vinil já era coisa de colecionador. Só que, ou eu ou ele, não lembro, a gente achou uns discos de vinil. Aí a gente ia pro campo jogar disco. Coisa bizarra, né? Normalmente pro campo jogar banana, a gente ia pro campo jogar disco. Aí eu fui pra casa dele chamar ele. Quando eu cheguei lá, tava tendo um quebra-pau danado. A mãe dele gritando, chorando. Ele gritando, chorando também. Uma confusão na casa dele. A mãe dele brigando com ele pra caramba. E eu não cheguei a entrar na casa dele. Eu fiquei do lado de fora. Eu fiquei longe da janela. Ou seja, só escutava. E eles também não viam que eu tava ali. Porque quando eu cheguei, que eu ouvi esse quebra-pau todo, eu não chamei. Mas eu fiquei do lado de fora da casa escutando. Aí quando eu vi que tava ficando cada vez pior, eu fui embora. E era isso mesmo, a mãe dele esbravejando, gritando com ele, que não obrigar ele pra igreja. Porque como eu falei, ele tava cada vez mais indo pra essa coisa do mundo do crime. Tá, fui pra casa, quando eu voltei, tomei banho pra igreja, fui pra igreja. Quando eu cheguei na igreja, tava a mãe dele em cima do púlpito, cantando, e ele do lado. Tipo, eu e minha família servimos ao Senhor. Porque tava ela no púlpito, ele cantando junto com ela, a irmã dele criança sentada e o padrasto dele sentado na igreja, no banco do lado. Eu, servindo a Deus? Como? Ele não tá servindo. Eu pensando, né? Não falei, óbvio. Como que ele tá servindo a Deus se ele tá aí obrigado? Se ele chorou por ir pra igreja? Ué,
Ele não tá servindo a Deus. Isso aí é uma falsidade do caramba. E aquilo meio que me indignou, e o que isso me indignar também. Porque algumas vezes eu também já não queria ir para a igreja, mas minha mãe me obrigava a ir. Ou seja, juntou a minha indignação com a minha indignação que eu tive vendo ele passar pela mesma coisa que eu passava. Que é aquela coisa do você tem que ir mesmo não querendo. Aí passou um tempo, esse rapaz, ele foi morar com o pai dele, que tinha envolvimento com um crime, eu tinha tido no passado. Eu também. E eu continuei na igreja mais um bom tempo. Aí esse rapaz, eu soube que esse rapaz, ele estava cada vez mais dentro do mundo do crime, até que teve um dia que chegou nos meus ouvidos que ele tinha falecido, né? Tinha sido morto. Como? Ele tinha entrado de vez no mundo do crime, houve uma operação no morro, segundo as pessoas falavam, ele tentou se entregar no meio daquela guerra toda, mas o policial não quis, não quis prender ele, quis finalizar ele. E aí ele foi de arrasta pra cima. E eu já tinha ideia de que isso ia acontecer, primeiro porque desde cedo eu já senti, como eu falei, já sentia que ele tinha esse pezinho no mundo do crime. E segundo porque quando ele se mudou, eu quase não via ele. Quando eu via ele estava cada vez mais diferente, não era mais aquele amigo que eu tinha. Só sabia falar de arma, de guerra, de tráfico, de tudo aquilo que envolve o mundo do crime aqui no Rio de Janeiro. E era um assunto que não me interessava, então a gente começou a se afastar muito. Até que eu soube que ele faleceu. E quando eu soube que ele faleceu, eu pensei, caramba, do que adiantou bater nele, pressionar ele, oprimir ele, obrigar ele para a igreja? No final não adiantou nada. Ele teve um fim trágico, esse fim trágico, e obrigar ele para a igreja não adiantou nada. E fazendo um paralelo comigo, eu também pensava, pô, minha mãe me obriga para a igreja. Cara, não adianta ela me obrigar, não adianta nada. Eu continuo indo obrigado porque eu não quero ir. E aí, esse foi uma coisa que me impactou muito, né? Ele ser obrigado para a igreja, pouco tempo depois ele mesmo sendo obrigado para a igreja, ele descambou e acabou virando saudade. E teve o meu fato, né? Que teve um dia que ia ter um culto, aí nesse mesmo dia ia ter um show do Nat Roots a algumas quadras da igreja. O que eu fiz? Eu vi no jornal que ia ter esse show e eu sabia que eu tinha que ir pra igreja. Eu falei, quer saber? Não vou pra igreja não, dane-se. Passei direto em frente à igreja, parei em frente à igreja, quer saber? Não vou entrar não, vou pro show. Fui pro show do Nat Roots. E ali foi uma história, eu falei, cara, eu não quero ficar aí vivendo uma vida dupla. Eu vou chegar em casa, curtir mó showzão e minha mãe achando que eu tava na igreja. Eu não quero passar por isso, ter uma vida dupla, uma em casa, uma na igreja, uma outra fora. Eu vou sair. E daí, passou um tempo, eu saí da igreja. Passei a não ir mais pra igreja. E no meio disso tudo, eu cheguei à conclusão, só reforçou a ideia de que os pais, quando forçam o filho para ir para a igreja, ele só está retardando ao máximo a data que ele vai sair da igreja. Porque se você ficar forçando o filho para a igreja, cara, ele vai sair da igreja e não vai ficar, cara. Se ele é criança e adolescente, quando ele chega na início de fase adulta, nessa transição, você não vai ter como mais obrigar ele para a igreja, ele vai sair, pode ter certeza disso, ele vai sair da igreja. E aí entra um outro fato, por que ele vai sair da igreja? E aí entra um outro fato, que é o fato de que, além dele ser obrigado a ir para a igreja, conforme você vai ficando mais velho, você vai se atentando mais ao que está fora da igreja. Ou seja, você vai ficando mais velho, você vai criando um círculo na escola, na faculdade, na academia, na autoescola, na rua. Você vai criando um círculo de relacionamentos de pessoas que não são da igreja. E aí aquele jovem ele começa a falar, caramba, pô, esse cara aqui, pô, fuma, como é que deve ser fumar? Esse aqui bebe, pô, como é que deve ser beber? Pô, esse daqui pega as meninas, como é que deve ser? Pô, esse daqui sai e vai curtir a balada, como é que deve ser? Esse jovem, e também foi assim comigo, ele começa a se sentir atraído por essas coisas, e é normal porque
ele vai vendo os jovens da idade dele fazendo coisas que ele nunca fez e que é proibido de fazer, porque ele tem que estar, porque para agradar o ego da família e não ser pressionado dentro da família, ele acaba ficando dentro da igreja mesmo sem querer. Ele acaba, o que acontece? Ele tem, por um lado, o desejo aflorado de viver essas coisas que os amigos vivem, que ele não pode viver, e do outro lado, a obrigação de estar dentro da igreja para não desapontar os pais, para de repente não perder alguma coisa que os pais dão a ele, que ele sabe que se deixar de ir para a igreja ele vai perder. Chantagem, pressões, não só dos pais, mas das outras pessoas dentro da igreja, pressão em cima dele, pressão em cima dos pais dele. E pensando nisso tudo, ele fala, pô, eu queria sair da igreja, mas quer saber de uma coisa? Vai acontecer, vai dar tanta merda pra mim se eu sair, que é melhor eu continuar aqui. E ele fica lá na igreja. Mas o que acontece? O corpo dele tá dentro da igreja, mas a mente dele tá na curiosidade de fazer e viver aquilo que as pessoas do círculo de fora da igreja fazem, que tem curiosidade de fazer, tem vontade de fazer, mas não pode. Aí o que acontece? Ele vive uma vida dupla. Que aí volta naquilo que eu acabei de falar. Eu indo para a igreja obrigado, mas a minha cabeça fora da igreja, e ao invés de ir para a igreja, indo pro show do artista do mundo. E aí o jovem, eles chegam numa encruzilhada que eles chegam e que eu também cheguei, que é, cara, não dá mais. Ou eu sigo dentro da igreja obrigado para agradar meus pais, para não sofrer represália dos meus pais e do povo da igreja e manter uma vida confortável de aparência, ou eu largo a igreja, vou viver aquilo que eu quero viver e também assumir as consequências disso, porque se ele viver o que os amigos querem viver, que é bom você beijar na boca, você fumar, beber, sair pra balada, dentro de um equilíbrio é bom. O problema é você perder o equilíbrio e se desandar na vida, aí passa a ser um problema. Ou seja, ele fala, pô, eu fico aqui agradando, vivendo a vida que os outros querem que eu viva, ou eu vou viver a vida que eu quero viver, que eu quero viver. Alguns têm coragem, como eu tive, de falar, eu vou viver a vida que eu quero viver e tancar as consequências disso. E quais são as consequências? Os seus pais muitas vezes virarem as costas para você, dizer que você é ingrato, dizer que Deus não vai te amar mais, ou seja, fazer uma chantagem emocional, te pressionar emocionalmente para que você se arrependa e volte a viver a vida que eles querem que você viva. Eles não querem que você viva a vida que você quer viver. Lembra que eu falei de egoísmo? Ou seja, eles querem que você viva a vida que eles querem que você viva, não a vida que você quer viver. Aí você fica nessa encruzilhada. Viver a vida que você quer viver ou viver a vida que os outros querem viver. Se você tem coragem e consegue tancar as consequências dessas próprias escolhas, você vai viver a vida que você quer viver. E não viver a vida que os outros querem que você viva. Então, é isso. Se você está no momento que você está nessa coisa de, pô, quero sair da igreja, mas não posso por causa da igreja, de pastor, de presbítero, por causa do meu pai, da minha mãe. Cara, se você entende, se você não se sente bem indo pra igreja, por algum motivo, se você não quer estar lá, não esteja. Converse com seus pais e cara, eles vão ter que aceitar, mano. Porque, mas se os meus pais não aceitarem, se eles não aceitarem, cara, vai ser aquela coisa. Tu não vai sair da igreja hoje, mas tu vai sair amanhã. Porque vai ter uma hora que eles não vão ter como mais te obrigar pra igreja. Porque a religião é algo complicado. Se para adulto a religião é complicado, para criança e adolescente e adulto no início da fase é complicado também. Então viva a vida que você quer viver. Tenha coragem para viver aquilo que você quer viver. E todo esse dilema que eu falei que o jovem vive por ser obrigado a ir para a igreja, esse dilema todo só acontece porque lá atrás os pais não aceitaram ou fingiram que não viram os sinais claros de que o próprio filho só estava na igreja por obrigação e não por vontade própria.